Bom, na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estávamos estudando na aula passada. Lembra que nós falamos um pouquinho sobre bullying na aula passada, né? Falamos da menina que usava óculos e acabou sofrendo bullying por conta disso. Hoje nós vamos dar continuidade nas páginas 102 até a página 105, tá bom? Que fala um pouquinho sobre cyberbullying, né? Que é o tipo de bullying praticado nas redes sociais, seja o WhatsApp, Facebook, Instagram, né? As redes sociais que existem aí. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos ler um texto da Roseli Saião, que também escreveu o texto lá sobre o bullying que a menina sofreu, a menina que usava óculos. E vamos fazer as atividades juntos, tá bom? Lembrando vocês que eu tô esperando o texto até amanhã, tá bom? Terça-feira, sobre o bullying. Caprichem bastante que eu vou ler todos e vou dar um retorno para vocês, tá bom? Então, vamos iniciar? Podem abrir o livro na página 102, tá bom? Nós vamos utilizar hoje somente o livro, o estojo e a agenda. Vamos lá? Página 102. Acompanhe comigo a leitura. Texto puxa texto. Você já ouviu falar de cyberbullying? É o bullying que acontece na internet, nas redes sociais ou em qualquer meio tecnológico. Leia a seguir outro texto de Roseli Saião sobre o cyberbullying. Você já foi alvo do WhatsApp? Muitas crianças usam o celular para zoar os colegas, mas isso não é legal. Você tem celular? Muitas crianças têm e carregam o aparelho para cima e para baixo. Elas colocam os números dos colegas naquele aplicativo de mensagem instantânea chamado WhatsApp e fazem grupos de conversa com todos os amigos. E aí começa aquela loucura de 20, 50 mensagens, uma atrás da outra. E há também os que conversam por esse programa com só um colega por vez, para falar de algum trabalho da escola, sobre a lição de casa ou assuntos mais descontraídos, de diversão. Mas há os que usam para tirar sarro de algum amigo. Você já foi alvo de zoação pelo WhatsApp? Ou já caçoou de algum colega? E isso tem acontecido bastante, e eu tenho certeza de que você já ouviu falar de algum caso desse tipo. É importante falar sobre esse fato. Imagine que um colega da sua classe comece a achar seu cabelo esquisito. Aí ele escreve alguma mensagem para todos do grupo, dizendo isso de um jeito meio engraçadinho. Outros colegas, que nem acham seu cabelo tão estranho assim, entram na onda e falam também. E aquilo vira um acontecimento sem fim, que fica cada vez mais pesado. Página 102, galerinha. Pode ser que você nem faça parte do grupo, mas vai ficar sabendo. Como vai se sentir? Pode ficar chateado, magoado, bravo, envergonhado e ter muitos outros sentimentos. E no dia seguinte, na escola, como vai te comportar? Tem gente que fica tímida e se esconde. Outros vão tirar satisfação com os colegas, e o caso pode gerar até uma briga. Isso não é legal. Se você foi capaz de imaginar como se sentiria em um caso como esse, dá para entender como os outros podem sofrer na mesma situação. Então, que tal contar até 10 antes de começar a zoar alguém? Vale também dar um toque para que os amigos que estão fazendo isso pensem melhor antes de continuar com o que eles chamam de brincadeira, mas que não é. Seja forte e corajoso e saia fora dessa, está bem? Vai ser bom para você e para os seus colegas. Esse texto ele foi publicado na Folha de São Paulo, Folhinha. Então, ele fala um pouquinho, né, sobre o cyberbullying. Na nossa aula passada, nós vimos um pouco sobre o bullying.
E o cyberbullying, ele é o bullying que acontece por meio das redes sociais, né? Seja o WhatsApp, seja Facebook, né? As redes sociais que vocês utilizarem. Então, é importante que nós estejamos atentos, né? Não fazer com o outro o que a gente não quer que faça conosco, seja presencial ou seja pelas redes sociais, porque magoa da mesma forma. Vamos agora resolver a questão 1. O texto comenta o uso do aplicativo WhatsApp. A. Você usa esse aplicativo? Responde aí no seu livro. Você usa o WhatsApp? B. Você participa de grupos de conversa pelo WhatsApp? Né? Se você usa o WhatsApp, você participa de grupos de conversa? Sim, não? Responde aí no seu livro. C. Você já viu alguém caçoando de um colega da escola em grupos de WhatsApp ou em outro meio eletrônico? Se sim, conte como foi. Então, pensa se você já viu alguém, né, fazendo gracinha, brincadeirinha, zoando um colega da escola em algum grupo de WhatsApp, né, ou outro meio eletrônico, outra rede social. Pensa nisso, se você já viu. E como você se sentiria se fosse com você? Né? Se as pessoas estivessem caçoando de você. Bom, acredito que ninguém iria gostar, né? De ficar sendo caçoado no WhatsApp ou em qualquer outra rede social. Isso não é legal. A gente pode ficar magoado, a gente pode ficar com vergonha, né? Às vezes dá raiva, fica bravo. Questão 2. Para dar uma ideia de como funciona o cyberbullying, a autora dá um exemplo desse tipo de agressão. Qual é o exemplo que a autora dá? Volta aí no texto e veja qual é o exemplo que ela dá de cyberbullying. Então, o exemplo que ela dá, né, é do colega que começa a achar o cabelo do leitor esquisito, não é isso? Ela fala bem assim: imagine que um colega da sua classe comece a achar seu cabelo esquisito. Então, o exemplo que ela dá, vamos lá, de um colega achando o cabelo do leitor esquisito. Ok? Esse é o exemplo que ela dá, né? Que pede para que você imagine quem está lendo, imagine que o colega está falando que o seu cabelo é esquisito em um grupo de WhatsApp. B. Por que muitas crianças apoiam aqueles que iniciam o cyberbullying? O que a autora fala sobre isso? Então, a autora, na página 102, no último parágrafo, ela fala bem assim: outros colegas que nem acham seu cabelo tão estranho, assim entram na onda e falam também. E aquilo vira um acontecimento sem fim que fica cada vez mais pesado. Muitas crianças acabam apoiando, né, o cyberbullying
porque acabam entrando na onda, porque são influenciados pelos que iniciam o cyberbullying, né? Então, vamos colocar, né? Vocês já responderam, confiram direitinho. Então, eles acabam, elas, né? As crianças acabam entrando na onda. Vamos colocar entre aspas. Acabam entrando na onda e sendo influenciados por quem iniciou o cyberbullying, né? Ok? Colocar mais para cima. Então, muitas crianças acabam apoiando porque entram na onda e são influenciadas por quem iniciou. Questão 3. A autora imagina alguns dos sentimentos e das reações que as vítimas do cyberbullying podem ter. A. Que sentimentos ela cita? Então, no primeiro parágrafo aí da página 103, ela fala assim: pode ser que você nem faça parte do grupo, mas vai ficar sabendo. Como vai se sentir? Pode ficar chateado, magoado, bravo, envergonhado e ter muitos outros sentimentos. Então, quais são os sentimentos que ela cita? Os sentimentos são a chateação, mágoa, né? A vergonha, a raiva. E quais são as reações que ela cita? No segundo parágrafo da página 103, ela fala: no dia seguinte, na escola, como vai se comportar? Tem gente que fica tímida e se esconde, outros vão tirar satisfação com os colegas, e o caso pode gerar até uma briga. Então, quais são as reações que ela coloca? Ficar tímido e se esconder, né? Tirar satisfação e acabar brigando. Então, ficar tímido, se esconder, tirar satisfação e brigar. São as reações que a autora cita, né? 4. A autora sugere contar até 10 antes de começar a zoar alguém. O que significa contar até 10 nessa frase? Então, quando a autora diz contar até 10, ela está falando que é importante o quê? Pensar melhor antes de agir, né? Então,
Contar até 10 significa para gente pensar melhor antes de agir, né? Você respirar fundo. 5. No final do texto, a autora dá um conselho ao leitor. Seja forte e corajoso e saia fora dessa, está bem? Vai ser bom para você e para seus colegas. A. Por que é preciso ser forte e corajoso para não entrar nesse tipo de brincadeira? Anota aí no seu livro. Por que tem que ser forte e corajoso para não entrar nessas brincadeiras? Então, é importante nos sentir forte e corajoso, porque às vezes a gente pode ficar tentado a fazer o mesmo, né? Para nos sentirmos parte do grupo, para nos divertirmos. Então, é preciso ter força, ter coragem para não fazer esse tipo de brincadeira. Então, vamos lá. Porque podemos nos sentir tentados a fazer esse tipo de brincadeira. Para fazer parte do grupo. Letra B. Por que não participar do cyberbullying pode ser melhor para você e para seus colegas? O que você acha? Por que você acha que não participar do cyberbullying é bom para você e bom para os seus colegas? Bom, um dos motivos para não participar do cyberbullying, por exemplo, é que a gente pode ter um ambiente escolar melhor, a gente pode evitar brigas, né? Nós podemos conviver melhor com os colegas. Então, você pode colocar aí a sua opinião, por que você acha que é importante não participar do cyberbullying? E eu vou acrescentar aqui. O ambiente escolar fica melhor, sem brigas. Com todos se respeitando. Ok? Questão 6. O texto foi publicado na Folhinha, um caderno para crianças publicado por um grande jornal. Portanto, o público dele são crianças, como você. A linguagem do texto busca ter proximidade com o público que tem em vista e, por isso, procura ser simples e informal. Leia estas expressões do texto: tirar sarro, seja forte e corajoso, zoação, cabelo esquisito, contar até 10. A. Escreva aquelas que são próprias de uma linguagem informal, ou seja, que você usa com os colegas e com familiares. Então, quais dessas expressões são de uma linguagem informal? Anote aí no seu livro.
Então, vamos lá. Tirar sarro, né? É uma linguagem uma linguagem informal, a gente usa com colegas, né? Com familiares. Zoação. Contar até 10. São próprias da linguagem informal. B. Que expressões da linguagem formal poderiam substituir as que estão destacadas nos trechos abaixo? Vale também dar um toque para que os amigos que estão fazendo isso pensem melhor. Dar um toque nós poderíamos substituir por qual expressão da linguagem formal? Então, a gente pode substituir essa expressão dar um toque por avisar, né? Vale também avisar para que os amigos que estão fazendo isso pensem melhor, ou alertar, né? Então, vamos avisar, alertar, ok? Opa! Agora, outros colegas entram na onda e falam também. Nós podemos trocar essa expressão entram na onda por qual expressão da linguagem formal? A gente pode substituir essa expressão, por exemplo, por outros colegas se juntam e falam também, ou outros colegas apoiam e falam também, né? Sete, troque ideias com os colegas. O que fazer no caso de ser vítima de bullying ou cyberbullying, ou de presenciar alguém sendo vítima dessas agressões? É muito importante, né, se a gente presenciar alguém sendo vítima de bullying ou de cyberbullying, que procure um adulto, né, seja o professor, o pai, a mãe, para que a gente possa falar o que está acontecendo e esse adulto possa nos ajudar, ok? Turminha, anotem na agenda escolar de vocês. Não esquecer de enviar até amanhã, 19 de maio, terça-feira, no chat da professora, o texto sobre bullying, ok? Nossa aula hoje fica por aqui. Nos vemos na nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Um beijão para vocês.